Qual é o problema da nossa divergência em relação à inflação? Eu tenho um compromisso de combater a inflação de forma drástica e sistemática. A inflação não está descontrolada como quer vocês, até porque vocês jogam no quanto pior, melhor. Eu considero muito grave a proposta de 3% de taxa de inflação, porque vai repetir a velha história de sempre. Para ter 3% de inflação, o senhor vai triplicar o desemprego, ele vai para 15%, e o senhor vai elevar a taxa de juros, como já fizeram antes, a 25%, porque esse é o receituário. O cozinheiro é o mesmo, Armínio Fraga. A receita é a mesma, recessão, recessão, recessão. E o resultado é o mesmo, desemprego, arroxo salarial e altas taxas de juros. A quem serve isso? Ao povo brasileiro é que não é. Candidato, eu vou refrescar a sua memória. Vocês, naquele momento, conseguiram um recorde nacional e internacional. 11 milhões e 500 mil trabalhadores desempregados no Brasil. O senhor pode se esforçar bastante, mas jamais vai conseguir tirar de nós o fato que nós temos 5% de desemprego, a menor taxa de toda a história. O meu governo, candidato, ao contrário do seu, criou 5 milhões e 600 mil empregos no Brasil inteiro. O Bolsa Família, durante todo o governo Fernando Henrique Cardoso, gastou o Bolsa Família, que vocês falam que é o Bolsa Escola, o gás, e outros, todos eles juntos, o que vocês chamam de seu Bolsa Família, a nossa origem, gastou 4,2 bilhões de reais. Sabe quanto 4,2 bilhões de reais equivale ao meu Bolsa Família, candidato? Há 2 meses. Vocês gastaram em 8 anos o que nós gastamos em 2 meses. O senhor é muito pessimista em relação ao crescimento do país. Eu não concordo que o Brasil vai crescer 0,3%, candidato. Eu acho melhor o senhor rever suas contas. Agora, também, numa outra conta, o senhor está errando na questão do gasto com segurança pública. Gastamos do nosso orçamento 17 bilhões e 700 milhões de reais. Além disso, se comparar o meu governo com o governo do Fernando Henrique, o governo do Fernando Henrique gastava, em termos reais, 1,2 bilhão em segurança pública. Eu gasto em segurança pública 4,4 bilhões ano. Então, candidato, nós, de fato, investimos em segurança pública. Agora, tem um caso muito interessante para a gente tratar aqui, eu gostaria que o senhor respondesse. É o caso de Minas Gerais. O mapa da violência demonstra que de 2002 a 2012, houve um crescimento de 52% nos homicídios em Minas Gerais, enquanto no Sudeste como um todo, houve uma queda de 37% dos homicídios. O senhor outro dia me chamou, falou que eu tinha prevaricado. Quem prevaricou, candidato, foram o seu partido e o seu governo. Agora, eu acredito que no caso específico dos que estavam envolvidos no recebimento de propina pelo ex-presidente, porque morto, do PSDB, ele recebeu propina para acabar com uma CPI. Essa é a prática sistemática. Eu não, candidato, eu não faço isso. Eu mando investigar. Eu faço questão que a Polícia Federal investigue, candidato. Eu não transferi nenhum delegado para outro estado da federação para impedir investigação, como foi feito na pasta rosa. Eu não engavetei 271 processos, candidato. Criamos o SAMU. E o SAMU hoje atinge 149,9 milhões, 150 milhões de pessoas. Este SAMU, e o senhor só implantou em 28% do estado de Minas. Criamos o Mais Médicos, que o senhor votou contra e combateu até um determinado momento. Eu não tenho clareza qual é a posição do senhor sobre os Mais Médicos.
gostaria que me esclarecesse, que hoje cobre 50 milhões de pessoas. Criamos também uma série de programas, como o Brasil Cegonha, como todos os outros programas, inclusive o que tem farmácia popular, que atinge 22 milhões de pessoas com remédios gratuitos de hipertensão e diabetes. Vamos fazer o mais especialidades. Mas, candidato, nós tiramos dinheiros e recursos porque aprovamos uma lei, a lei dos royalties, que atribui 25% dos royalties e 50% do fundo social para a saúde. Acredito, candidato, que esse vai ser um elemento fundamental para melhorar a saúde do Brasil, que de fato precisa ser melhorada. Agora, candidato, o senhor disse que não tinha feito, mas ficou claro que o senhor não cumpriu o mínimo constitucional e investiu e desviou, aliás, da saúde 7,6 bilhões de reais. Obrigada. O Ministério Público de Minas Gerais entrou sexta-feira contra o governo de Minas, porque o que eu falei outro dia, o senhor disse que não era verdade, é verdade. Vocês não cumpriram o mínimo constitucional na área da saúde. E também fizeram uma outra coisa. No período inteiro, desviaram 7 bilhões e 600 milhões. Com que moral o senhor fala em saúde, eu não sei. Agora, vou ler uma fala do ministro do TC, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Cilo Costa, que diz o seguinte: é duro engolir que vacina para cavalo seja contabilizada como despesa de saúde. Esta é uma frase de um conselheiro do Tribunal de Contas. Portanto, candidato, a mim estarrece que o senhor tenha essa tranquilidade em falar de saúde. Vocês não têm a menor moral para falar de valor da Petrobras. Primeiro, candidato, vocês, na época de vocês queriam privatizar partes da Petrobras, tanto é que mudaram o nome para Petrobrax. Hoje, candidato, a Petrobras atingiu um nível de produção de 2 milhões e 300 mil barris dia. Isto é muito importante, sabe por quê, candidato? Porque isso significa que o valor da Petrobras, o senhor pode ficar descansado, é um valor crescente. Todos os que investiram na Petrobras vão ganhar muito dinheiro. Candidato, você é engraçado. Quando é nós que fizemos, não nos pertence. Agora, quando é o senhor que quer copiar de nós, pertence ao senhor. É 2 pesos e 2 medidas estranhíssimos que o senhor usa. A Petrobras, candidato, na época de vocês, candidato, e o senhor disse isso, está registrado. O senhor disse que pensava em algum momento em privatizar a Petrobras, mas que isto não estava ainda na pauta. Eu só fico pensando quando é que o senhor quer colocar na pauta. É denegrindo a Petrobras, é dizendo que a Petrobras perdeu valor. Que isso, candidato? A Petrobras é a maior empresa desse país e a força dela, candidato, são seus trabalhadores, a sua capacidade de descobrir, o seu controle tecnológico. Eu sei, candidato, que vocês gostariam mais de ver a Petrobras dividida entre as grandes empresas internacionais. A Petrobras será a maior empresa desse país por muitos anos. Ok, candidata, agora a senhora segue. O senhor viu cantar o galo e não sabe aonde. Isso é terrível quando acontece com uma pessoa. Candidato, a minha relação e a relação do governo, a relação de todos nós com os bancos públicos é uma relação de grande respeito. Todos os bancos públicos tiveram seus lucros aumentados e ampliados, sua taxa de inadimplência reduzida e uma recomposição do seu funcionalismo. Hoje, candidato, eu lamento, mas li várias circunstâncias, inclusive escutei várias falas do senhor, seu candidato a ministro da Fazenda, que ele ia reduzir o papel dos bancos públicos. E, no fim, ele não sabia o que ia ficar. Eu acho lamentável esse tipo de fala, candidato, esse terrorismo em relação aos bancos públicos. Por quê? Quem cuida da infraestrutura e da indústria desse país é o BNDES. Vocês passam o tempo inteiro criticando o BNDES. Ora, o BNDES tem hoje, sobre a seu financiamento, dos 1000 maiores
das 1.000 maiores empresas, 743. O Banco do Brasil é o grande responsável pelo Plano Safra da agricultura familiar e pelo Plano Safra do agronegócio. São a maior parte dos 180 bilhões de reais ano. Este ano será isso. Além disso, a Caixa faz o Minha Casa Minha Vida. Esse dinheiro todo, candidato, uma parte do Minha Casa Minha Vida inteira é subsídio do governo federal. Nos outros casos, nós subsidiamos taxa de juro, candidato. Não tem investimento em mobilidade urbana, metrô, VLT, BRT, sem dinheiro dos bancos públicos. Aliás, não tem investimento de longo prazo no Brasil, sem participação do BNDES e dos bancos públicos. Quando alguém diz que, no fim, não sabe aonde que vai acabar os bancos públicos, eu, se fosse funcionário do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES, eu ficava com 3 pulgas atrás da orelha. Além disso, candidato, é bom o senhor lembrar que quando nós capitalizamos o BNDES, que no ano passado emprestou 190 bilhões de reais, vocês criaram o maior escarcéu dizendo que nós estávamos estatizando o crédito, o que é um absurdo, uma sandice. Por quê? Porque o BNDES empresta fundamentalmente para as grandes empresas industriais, de infraestrutura, de todas as áreas do país e também para as micro e pequenos empreendedores. Porque também nós temos um crédito que chama Crescer, que beneficia o microempreendedor individual e o micro e pequeno empresário. Candidato, os senhores sucatearam o ensino superior no Brasil e faziam uma oposição errada entre universitário, creche e ensino básico. Sem professor bem formado, candidato, não vai existir educação de qualidade no Brasil. Por isso, uma coisa sempre vai depender da outra. No que se refere, candidato, às creches, nós só fazemos creche em parceria com o município. Não tem como fazer diretamente pelo governo federal. E aí, candidato, nós fizemos 2.000 creches, entregamos e estamos construindo 4.000 em parceria. Sabe qual é a maior prova da lei que vocês aprovaram, proibindo escolas técnicas, que só podiam ser feitas se fossem mantidas pelos estados e as instituições filantrópicas? É o seguinte, vocês, em 8 anos, candidato, fizeram 11 escolas técnicas. Nós, candidatos, fizemos 422. Eu, em 4 anos, 208. É só 1.600% a mais do que o senhor fez. Além disso, candidato, eu quero dizer o seguinte, o Pronatec não tem parecença com nenhum programa que está ocorrendo. Ele tem escala, 8 milhões de pessoas tiveram acesso ao Pronatec. O tempo de estudo, candidato, é função também do fato de que tem um caminho de formação. Tem um eletricista 1, eletricista 2 e assim sucessivamente. Outra coisa, candidato, é gratuito. Vocês jamais fizeram programa gratuito nessa escala, candidato. É completamente diferente. Candidato, o senhor tem de se informar melhor, para conhecer melhor o Brasil. Nós concluímos, candidato, a Ferrovia Norte-Sul. Nós entregamos as usinas de Santo Antônio e Jirau, agora parcialmente, mas todas estão em andamento. Fizemos a usina de Belo Monte. Ela está em construção, inclusive o meu programa de televisão mostrou. A integração do São Francisco está em pleno vapor. O trem urbano de Porto Alegre foi concluído, o metrô do Rio, de Fortaleza, de Recife, de Salvador também, o Eixão das Águas, com a Anal do Sertão Alagoano, a Doutora do Pajeú também, os polos navais, que o senhor disse que ia investir, eu achei estranhíssimo, o polo naval, o senhor é contra a política de conteúdo nacional e quer investir em polo naval. Fizemos sim, candidato, o polo naval de Rio Grande e o polo naval de Pernambuco. Fizemos a linha de transmissão que liga o Brasil à Amazônia, que nunca foi ligado pelo seu governo, a linha Tucuruí, Macapá, Manaus. Fizemos
aeroportos em 12 capitais, sem falar na infraestrutura de energia. Aliás, já falando na infraestrutura de energia, nos meus 4 anos, candidato, eu fiz a mesmo que vocês fizeram em 8 no governo Fernando Henrique. E 2 vezes mais do que vocês fizeram em linha de transmissão. Esse é um dos motivos pelos quais não tem racionamento de energia. Nós planejamos e investimos.